A guerra no Oriente Médio entrou em uma fase ainda mais perigosa. Após os primeiros ataques conduzidos por bombardeiros furtivos e mísseis de precisão, os Estados Unidos ampliaram sua ofensiva contra o Irã com o uso de alguns dos bombardeiros mais poderosos do planeta. O objetivo da campanha militar é destruir a capacidade iraniana de coordenar ataques e lançar mísseis balísticos contra aliados ocidentais. Enquanto Washington afirma que está neutralizando ameaças estratégicas, Teherã promete resistir e continuar retaliando. Neste vídeo, você vai entender como os bombardeiros americanos estão sendo usados nessa nova fase da guerra, quais alvos estão sendo destruídos e por que essa estratégia pode mudar completamente o equilíbrio militar no Oriente Médio. O início da grande ofensiva. A ofensiva militar liderada pelos Estados Unidos começou com uma operação aérea de grande escala contra alvos estratégicos dentro do Irã. Nas primeiras 24 horas de ataques, mais de 1.000 alvos foram atingidos por uma combinação de bombardeiros, mísseis de cruzeiro e aeronaves de quinta geração. O foco inicial foi destruir bases militares, instalações de mísseis balísticos e centros de comando que coordenam operações das forças iranianas. Segundo autoridades americanas, o objetivo era reduzir rapidamente a capacidade do Irã de organizar uma resposta militar eficiente. A campanha também contou com o apoio de Israel, que realizou centenas de missões adicionais contra alvos na região. Esse ataque inicial estabeleceu as bases para as próximas fases da operação, permitindo que aeronaves pesadas entrassem no conflito com menor risco. A chegada dos bombardeiros pesados. Depois da primeira onda de ataques, os Estados Unidos passaram a utilizar bombardeiros estratégicos capazes de transportar enormes quantidades de armamentos. Essas aeronaves são consideradas verdadeiros caminhões de bombas da Força Aérea Americana, capazes de lançar toneladas de munição em uma única missão. Os bombardeiros foram empregados principalmente para atingir infraestrutura militar de grande porte, como bases aéreas, depósitos de armas e centros de comando de lançamento de mísseis. A estratégia consiste em combinar ataques de precisão com ataques de saturação, sobrecarregando a capacidade defensiva do adversário. Analistas militares afirmam que, ao utilizar diferentes tipos de aeronaves em sequência, os Estados Unidos conseguem enfraquecer gradualmente as defesas aéreas do Irã, abrindo caminho para operações cada vez mais profundas dentro do território iraniano. Os alvos prioritários da campanha. Entre os principais alvos da campanha estão os Centros de Comando e Controle, conhecidos como C2. Esses locais funcionam como o cérebro das operações militares, onde comandantes analisam informações e coordenam ações de tropas, aviões, navios e sistemas de mísseis. Ao destruir essas estruturas, os Estados Unidos tentam desorganizar completamente a cadeia de comando do Irã. Sem esses centros funcionando plenamente, a comunicação entre unidades militares se torna lenta ou até impossível. Isso reduz drasticamente a capacidade de resposta do país diante de novos ataques. Especialistas em segurança afirmam que neutralizar esses centros é uma das maneiras mais eficazes de enfraquecer um adversário sem necessariamente destruir todo o seu aparato militar. Mísseis, drones e a resposta iraniana. Apesar dos danos sofridos, o Irã tem respondido aos ataques com lançamentos de mísseis e drones contra alvos na região. Segundo reportagens internacionais, essas ações têm como alvo principalmente bases americanas e posições de aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. O objetivo iraniano é demonstrar que ainda possui capacidade de reação, mesmo sob forte pressão militar. Entretanto, analistas afirmam que a superioridade tecnológica dos Estados Unidos e de seus aliados tem limitado o impacto dessas ofensivas. Sistemas avançados de defesa antimísseis e interceptação aérea têm neutralizado grande parte dessas ameaças antes que atinjam seus alvos. Mesmo assim, os ataques iranianos continuam alimentando o risco de uma escalada ainda maior no conflito. Impactos globais da guerra. O conflito já começa a provocar efeitos significativos na economia mundial. Um dos primeiros sinais foi o aumento do preço do petróleo, impulsionado pelo temor de interrupções no transporte de energia no Golfo Pérsico. O Estreito de Hormuz, por onde passa uma grande parte do petróleo comercializado no mundo, tornou-se uma das áreas mais sensíveis da crise. Companhias de transporte marítimo também passaram a enfrentar custos muito mais altos para operar na região devido ao risco militar crescente.
Enquanto isso, diversos voos internacionais foram cancelados ou desviados, já que alguns dos principais corredores aéreos do Oriente Médio foram fechados por questões de segurança. Reações internacionais. A guerra provocou reações fortes de vários países e organizações internacionais. O governo brasileiro, por exemplo, manifestou preocupação com a escalada militar e pediu que todas as partes respeitem o direito internacional e busquem uma solução diplomática. Outras potências, como China e Rússia, também pediram um cessar-fogo imediato e criticaram os ataques, argumentando que a crise pode desestabilizar ainda mais a região. Ao mesmo tempo, aliados dos Estados Unidos defendem que a operação é necessária para conter o poder militar iraniano e impedir ameaças a países parceiros no Oriente Médio. O cenário diplomático permanece tenso, com negociações e pressões internacionais acontecendo paralelamente às operações militares. O que pode acontecer agora? Especialistas acreditam que os próximos dias serão decisivos para definir o rumo da guerra. Se os ataques continuarem se intensificando, existe o risco de que novos países sejam arrastados para o conflito. Grupos aliados do Irã em diferentes regiões do Oriente Médio já demonstraram disposição para participar das hostilidades. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos continuam reforçando sua presença militar na região para proteger bases, aliados e rotas comerciais estratégicas. A grande pergunta agora é se o conflito permanecerá restrito a ataques limitados ou se poderá evoluir para uma guerra regional muito maior. Com tensões crescendo rapidamente, o mundo observa com preocupação cada novo desdobramento dessa crise. Se você quer continuar acompanhando análises completas sobre conflitos internacionais, estratégias militares e os acontecimentos que podem mudar o rumo da geopolítica mundial, inscreva-se agora no canal De Olho no Mundo News. Ative também o sino de notificações para não perder nenhum vídeo, porque a situação no Oriente Médio está evoluindo rapidamente e aqui você vai entender tudo o que realmente está acontecendo.